TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro. E você vai ver a seguir. Parte da Rua do Túnel é interditada para demolição da fábrica de doces Visani. Mesmo após determinação municipal, unidades escolares e empresas de ônibus não cobram a utilização da máscara de proteção de alunos e usuários do transporte público. Policiais de Paraíba do Sul e Três Rios realizam operações nas respectivas cidades. Defesa Civil emite alerta de chuva moderada a forte para quinta-feira em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Começou hoje o processo de demolição da fábrica de doces Visani, que fica na Rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel, em Petrópolis. A demolição é necessária, pois parte do imóvel desmoronou após a forte chuva do dia 20 de março. Como parte das obras que estão acontecendo na Rua do Túnel, em Petrópolis, a construtora Solidum decidiu pela demolição de um imóvel que apresenta riscos para os populares. O imóvel abrigou por 24 anos a tradicional fábrica de doces Visani, que foi atingida pela chuva do dia 20 de março. Na época, o dono da fábrica, Carlos Visani, calculou um prejuízo de cerca de R$200 mil, somando fornos, batedeiras, freezers e ingredientes perdidos. Carlos não conseguiu aprovação de nenhum dos benefícios que foram concedidos aos empresários atingidos. Uma tristeza profunda. Todo mundo... Inclusive nem só eu, até os funcionários hoje, tem um rapaz até que trabalha comigo. Eu vi no semblante dele, ele está mais triste do que eu. Os próprios funcionários que estão comigo até hoje, não mandei ninguém embora, estão mais tristes do que eu. Ver tudo caindo, tudo sendo demolido. É uma tristeza muito grande. Com a chuva do dia 15 de fevereiro, Carlos já havia tido problemas com a estrutura da rua e precisou bancar com o próprio dinheiro a reforma de uma parte da via para se sentir mais seguro. Quase um mês depois, parte do imóvel desmoronou. A outra parte, que não teve a estrutura abalada, é onde ele mora, mas agora também vai precisar se mudar. Eu estou morando ali, mas agora eu tenho que sair. Tenho que sair fora, que eles vão mexendo aí na estrutura aí, e eu sou obrigado a sair. De acordo com Visani, ele ainda não foi indenizado pelo incidente e o processo corre em segredo de justiça. A fábrica opera agora em outro endereço, no loteamento Samambaia. O processo de demolição exige que um trecho da Rua do Túnel seja completamente interditado tanto para veículos quanto para pedestres. De acordo com a construtora Solidum, todo o processo deve levar cerca de 15 dias, com interdição da rua até o dia 9 de dezembro. Vai ter uma demolição cuidadosa, né? Retirando parte do telhado, esquadrias e tudo, para a gente aliviar essa estrutura também, esse peso dessa estrutura que está pendurada, vamos derrubar ela. E na segunda etapa, a demolição da estrutura da casa, de parte dela, né? Porque conforme orientação do consultor e do calculista, a gente vai tirar só uma parte da casa, aquela que está realmente em risco. A outra metade da casa está preservada e depois vai ser recuperada aí numa terceira etapa, vamos chamar assim. O tempo de interdição ainda pode ser prolongado caso as chuvas atrapalhem o andamento do processo. De acordo com o engenheiro, a demolição é necessária, pois a estrutura apresenta riscos aos moradores da região. Ela não pode realmente ficar dessa maneira, tanto que a casa foi interditada pela Defesa Civil, a gente só estava esperando correr a parte de papelada, autorizações para fazer a demolição, que realmente não cabe, a situação dela é tão crítica, né, que não dá nem para você fazer uma recuperação estrutural. Então a solução dada foi a demolição de parte dela. Hélito Fraguas mora na região a vida toda. Ele foi um dos moradores mais atingidos pela demora do início das obras. No dia 29 de março, Hélito foi engolido por um dos diversos buracos que se abriram na via e precisou passar por diferentes cirurgias na perna. Ele chegou a desejar se mudar da região por tantos problemas que precisou enfrentar. Mas agora, o sentimento mudou. Acho que é melhor isso aqui tudo, fazer um projetinho modelo da cidade.
É assim, um bairro que estava esquecido, agora vai mudar totalmente. Vai ter prazer de morar aqui. Agora eu quero ficar. Agora eu quero ficar mesmo. A minha vontade era sair, naquele momento era ir embora. Agora eu quero ficar. As obras do túnel extravasor, que começaram no dia 26 de julho, estão agora na reta final. A reforma estrutural, desobstrução e desassoreamento do túnel do Rio Palatinato custaram, em média, R$74 milhões. A expectativa é que até dezembro deste ano, quando o verão começa, as obras emergenciais sejam finalizadas. É gratificante ver que a nossa luta valeu a pena para alguma coisa. Então, assim, de ver as obras na cidade que estão todas atrasadas, a nossa está indo, pelo menos isso. E essa parte agora da demolição, que era a parte que mais preocupava a gente, porque é uma parte até visualmente feia e com vários riscos, vai ser terminada. Então, assim, é um ponto que a gente vai dar na nossa vida, um ponto final nessa parte e seguir em outras coisas. Na última quinta-feira, o Comitê Científico de Petrópolis realizou uma reunião com o governo municipal e, na ocasião, foi definido o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em instituições de ensino, transporte público, ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicos. Mas, apesar da determinação, a exigência não tem sido respeitada pela população em geral e nem cobrada por parte do poder público. Mesmo após a determinação da obrigatoriedade das máscaras, o que se vê nas ruas, em especial dentro dos coletivos e também nas unidades de ensino, são pessoas e profissionais dos setores sem utilizar o equipamento de proteção. Por volta do meio-dia desta quarta-feira, não foi difícil flagrar cenas deste tipo. Na Escola Municipal Professora Maria Campos da Silva, por exemplo, a única exigência feita pelos profissionais na porta da instituição é que os alunos passem álcool em gel nas mãos. Apesar da determinação do uso de máscaras no transporte público, a medida ainda não foi publicada no Diário Oficial. A Prefeitura, questionada sobre essa demora, não se pronunciou, mas disse que a Companhia Petropolitana de Trânsitos e Transportes foi oficiada pelo CETRANSPETRO sobre o uso obrigatório de máscaras no transporte público. A maior preocupação dos especialistas quanto à não utilização das máscaras é que o contágio da nova onda de Covid-19 continue crescendo. Dados do painel Covid de Petrópolis apontam que desde o início do mês de novembro, o município registrou 707 casos positivos para a doença e possui atualmente 481 casos ativos no município, um aumento de 68% em relação ao número de infectados quando comparado ao início do mês de outubro, quando foram registrados 423 casos. Nas ruas, quem ainda não voltou a usar máscaras afirma que não estava sabendo da nova determinação. Eu não fiquei sabendo, não. Não, sabia não. Não. Não sabia? Não. Já os usuários do transporte público que ficaram sabendo da implementação das máscaras garantem que a ordem não tem sido cumprida pela maioria da população. Os passageiros têm usado mais. Hoje eu percebi um maior aumento. Mas os próprios funcionários? Não tenho visto. O Covid está aí novamente, né? Aumentando mais e as pessoas estão descuidando. Daqui a pouco nós vamos entrar em outra pandemia aí por causa de imprudência. A crise aumenta tudo. Os hospitais enchem, pessoas morrem. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta de chuva moderada forte para esta quinta-feira. Veja na reportagem a seguir. A Defesa Civil de Petrópolis informou que a formação de um sistema de baixa pressão deixa o tempo instável no estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A previsão para a cidade de Petrópolis é de pancadas de chuva moderada a forte, podendo evoluir para muito forte. As chuvas também poderão vir acompanhadas de raios e ventos intensos. Para o fim de semana, segue a previsão de pancadas de chuva, mas em menor intensidade. Fique atento nas próximas atualizações da Defesa Civil, que segue monitorando por todo o período. O alerta foi divulgado na quarta-feira em Petrópolis. A cidade já tinha previsão de chuva moderada a forte a partir da tarde, com a possibilidade de raios e ventos intensos. Já para Paraíba do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros hora ou 50 e 100 milímetros dia, além de ventos intensos que poderiam chegar entre 60 a 100 quilômetros por hora nesta quarta-feira. Com este volume, haveria risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O INMET alerta ainda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem
devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e também não deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é importante desligar aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia. É importante que a população cadastre o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas. Policiais civis de Paraíba do Sul prenderam em flagrante na terça-feira um homem acusado de estupro de vulnerável. O autor foi detido no bairro de Bela Vista. Segundo as investigações, ele atraiu a vítima, uma criança de 7 anos, para a casa onde mora e cometeu o crime. Testemunhas que prestaram depoimento confirmaram o relato da criança. Ainda na terça-feira, desta vez em Teresópolis, a Polícia Militar realizou uma operação no trânsito. Agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal realizaram na terça-feira, em vários pontos da cidade de Teresópolis, uma operação conjunta para coibir irregularidades no trânsito. Ao menos 20 motociclistas foram abordados e 4 motos apreendidas e removidas ao depósito municipal. Durante a fiscalização, foram checadas a documentação dos condutores e os equipamentos obrigatórios. Em alguns casos, também foram promovidas buscas pessoais com o objetivo de apreender armas, drogas e munições. E você vai ver depois do intervalo. O projeto de regularização fundiária plena das ruas 24 de maio e 1º de maio ainda não foi entregue e atraso é de quase 5 meses. Ação para aumentar cadastro de petropolitanos em alertas da Defesa Civil sobre temporais é realizada no centro da cidade. A PPO recebe segunda edição do Outlet Jeans Beneficente em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A organização Rede para a Prevenção e Redução de Desastres na região serrana, a Rede Serra, montou um documento com os requisitos para a realização da regularização fundiária plena nas ruas 24 e 1º de maio em Petrópolis. O projeto de regularização já deveria ter sido entregue pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro em junho deste ano. O documento da Rede Serra cita as ruas 24 de maio e 1º de maio, além de vias transversais a elas e também as ruas Nova e Augusta. O documento foi criado através de uma proposta do Ministério Público do Rio de Janeiro para que os voluntários do Rede Serra fizessem o pré-projeto, apontando os principais problemas para que o ITERJ finalmente iniciasse o projeto final.
O documento cita que a regularização fundiária plena na região é necessária para garantir a segurança das comunidades e a redução de riscos de desastres. O que nós percebemos é que não há que se falar em moradia segura se nós não observarmos o processo de ocupação nas encostas petropolitanas. Esse é um ponto primordial. Por mais que nós estejamos ainda no momento da resposta, que Petrópolis ainda se encontre em situação de desastres, nós vamos precisar já começar a reflexão sobre como morar de forma segura em Petrópolis. O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro deveria ter apresentado o projeto de regularização fundiária na região no mês de junho. A decisão foi tomada durante uma audiência especial realizada em abril na 4ª Vara Civil. Na ocasião, ficou decidido pela realização do projeto em 45 dias. O projeto também seria piloto de ações a serem realizadas em outras comunidades atingidas pela tragédia. Nós precisamos ter um levantamento socioambiental, né, fazer um perfil dos moradores e, sem sombra de dúvidas, é de fundamental importância a continuidade de uma moradia segura, que nós tenhamos esse olhar da cidade. O projeto piloto do ITERJ vai ser realizado especialmente para as ruas 24 e 1º de Maio, onde vivem cerca de 5.000 pessoas. 152 delas chegaram a ser cadastradas pelo próprio ITERJ há 8 anos atrás para receberem o título de regularização, mas apenas 71 delas receberam o documento no ano de 2014. A regularização fundiária plena da 24, que foi por todos nós, né, considerado um projeto piloto, porque foi a ação civil pública mais antiga com esse sentido, ele tem justamente a visão não só de dar um título de propriedade, mas de trazer aquele espaço territorial com os serviços públicos e com a segurança territorial para que as pessoas possam viver com tranquilidade. O atraso na entrega do documento é a razão pela qual o Rede Serra apresentou o pré-projeto na semana passada, apontando os requisitos para a produção de um termo de referência para orientar a construção do projeto de regularização fundiária plena. A procuradora do Ministério Público informou que já estão sendo analisadas as responsabilizações criminais para o não cumprimento das determinações judiciais. Até então, o que nós vivíamos é sempre uma perspectiva de espera, né? O poder público, o MP propõe as ações, as audiências são realizadas, o juiz cumpre o papel dele, dá as suas determinações e, mesmo assim, o poder público não cumpre. Inclusive, já vou dar o destaque, já está sendo também analisado as responsabilizações criminais, né? Porque nós percebemos que a omissão e a inércia levam à morte. E isso precisa, sim, ser avaliado também pelo Ministério Público se o não cumprimento de uma determinação judicial não constitui crime de desobediência. A Defesa Civil de Petrópolis tem realizado a entrega de panfletos pelo Centro Histórico, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos alertas de chuva emitidos pelo órgão. Agentes da Defesa Civil de Petrópolis iniciaram no Centro Histórico da cidade a entrega de panfletos com informações para o cadastramento por SMS para receber os alertas sobre a previsão do tempo. A ação ocorreu na Praça Dom Pedro II na tarde da última terça-feira. Essa é uma importante ação, o objetivo é aumentar o cadastro das pessoas através do sistema de SMS. A gente sabe que muitas pessoas têm acesso à internet, acesso à informação, mas o SMS é uma ferramenta segura em que qualquer cidadão pode enviar um SMS. Para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil é bem simples. Basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua residência para o número 40199. O envio da mensagem não tem custo. Para o secretário Gil Kempers, o cadastramento é importante porque, além do acesso às informações sobre a previsão de chuva, a população vai receber instruções em casos de emergência. É muito importante que o cidadão faça esse cadastro para que ele comece efetivamente a receber as informações de chuva e daí a dar o primeiro passo a construir o seu plano de resiliência, ou seja, saber quais são as condições de risco que ele está submetido, entender justamente qual é essa percepção de risco e a partir daí ser um cidadão conhecedor das condições de risco e das análises em que porventura ele esteja submetido a situações de emergência. Então, faça o seu cadastro.
A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos vai receber a segunda edição do Outlet Jeans Beneficente, direto da fábrica, que é promovido pela marca de roupas. Na primeira edição do evento, a associação arrecadou quase R$3 mil. Depois do sucesso da edição de 2021, o Outlet Jeans Beneficente, direto da fábrica, vai ser promovido novamente na sede da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos nos dias 29 e 30 de novembro, de 8 horas da manhã às 6 horas da noite. A parceria ajuda a instituição que fica com parte do dinheiro arrecadado com as vendas. No ano passado, por exemplo, a PPO recebeu cerca de R$3 mil. É um grupo de São Paulo que já veio aqui ano passado e fez esse outlet aqui e deu muito certo. Então, calças de marcas, bermudas de marcas, de diversas marcas, que são vendidas aqui a um preço bem mais acessível do que nas lojas. Eles já fazem isso em todo o Brasil para outras instituições. Aí resolveram também nos ajudar fazendo aqui em Petrópolis também. Os descontos vão chegar a 70%. O valor total da compra pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros nos cartões de crédito. Uma parte da arrecadação vai ser destinada para a instituição. A PPO é uma instituição sem fins lucrativos de assistência social, cooperação e assistência a pessoas com câncer, fundada em maio de 1992. A Casa de Apoio acolhe mensalmente 30 pessoas e acompanhantes que vêm de outras cidades para fazer o tratamento de câncer em Petrópolis, além de assistir 60 famílias. Na casa, os acolhidos recebem todo o suporte necessário, como alimentação, atividades de lazer, além de atendimento multidisciplinar. No Natal desse ano, os pacientes vão receber ainda cestas para confraternizar com os familiares. Esse ano, o valor arrecadado vai ser para ajudar na cesta de Natal que a gente distribui para os nossos pacientes. E quantas cestas são? São 60 cestas. Eu queria convidar todos que estão nos assistindo para o dia 28 e 29, a partir das 8 horas da noite, vir até aqui na PPO, conhecer o outlet, fazer compra e assim você vai estar ajudando aos pacientes de câncer assistidos pela PPO e com isso a gente vai poder fazer um Natal bem mais bonito. E você vai ver depois no intervalo. Dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo alteram o funcionamento de órgãos municipais. Montagem do Natal Imperial é iniciada em Petrópolis. Prefeitura de Nova Friburgo possibilita curso gratuito para alunos da rede municipal de ensino. Procon Petrópolis dá dicas para que consumidores aproveitem a Black Friday. O Correio Petropolitano na TV volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Não é novidade que os brasileiros estão ansiosos para os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo e a primeira partida será amanhã. Por isso, os horários de diferentes serviços serão alterados em diferentes cidades. Nesta quinta-feira, primeiro dia do Jogo do Brasil pela Copa do Mundo, a Prefeitura de Teresópolis e demais órgãos municipais vão funcionar das 8 horas da manhã ao meio-dia.
O horário foi definido seguindo o governo do estado do Rio de Janeiro, que no dia 28 de novembro vai adotar o expediente das 8 às 11 horas da manhã e no dia 2 de dezembro, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Mas o expediente será normal nos setores onde as atividades não podem ser suspensas por interesse público ou exigência técnica, ficando a cargo das chefias a definição da escala de horário. Em Três Rios, diversos setores e serviços também vão alterar a rotina de atendimento ao público nos dias de jogos da seleção brasileira. Na primeira fase do Mundial, o expediente nas repartições públicas municipais vai funcionar das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde nesta quinta-feira. Das 8 horas da manhã ao meio-dia, no dia 28, e das 8 horas da manhã às 2 da tarde, no dia 2 de dezembro. Em Petrópolis, a Prefeitura informou que os coletivos na quinta-feira vão funcionar normalmente até às 4 horas da tarde, quando vão paralisar as atividades e vão retornar após o jogo com o horário aplicado aos sábados, ou seja, com a frota reduzida. Na próxima sexta-feira é dia da famosa Black Friday. E para auxiliar os consumidores, o Procon de Petrópolis deu dicas de como aproveitar as promoções da melhor maneira. A Black Friday é conhecida por seus grandes descontos. As promoções são realizadas para os consumidores comprarem ainda mais. Mas, de acordo com o coordenador do Procon de Petrópolis, Jorge Badia, os clientes precisam ficar atentos para não caírem em nenhuma propaganda enganosa. Os cuidados que o consumidor deve ter durante essa semana de Black Friday são aqueles que ele deve ter durante todo o ano e durante toda a sua relação de consumo. Isso é muito importante frisar, a gente sempre bate nessa tecla, que nenhum direito é retirado do consumidor só pelo fato de que ele está pagando mais barato, e muito mais barato. Em casos de propaganda enganosa, o consumidor pode acionar o Procon diante de uma prática abusiva ou até mesmo registrar um boletim de ocorrência direto na delegacia por crime de publicidade enganosa. Às vezes uma televisão custava R$1.000 há 4 meses atrás, passou de uma maneira misteriosa, passou para R$ 1.500 semana passada, para depois ter um desconto de R$300 e ser vendida a R$ 1.200. Ora, não houve desconto nenhum. Então a gente tem essa dificuldade, o mercado brasileiro ainda é um mercado que não se habituou aos descontos nos moldes dos mercados, por exemplo, dos Estados Unidos, em que você tem descontos de quase 90%. Enfim, são descontos que eu ainda considero tímidos, mas que vale a pena numa inflação baixa. Entre outras dicas, é importante lembrar que itens comprados em liquidações e também peças de mostruário têm os mesmos prazos de garantia previstos em lei. E ao efetuar as compras, prefira pagar com cartão de crédito e atenção com sites que só aceitam receber por boleto ou transferência bancária, pois se tiver problema com a compra, é mais difícil conseguir ressarcimento junto ao banco. A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Mastermind Treinamentos, está oferecendo para alunos da Rede Municipal de Ensino o curso gratuito com o tema Construindo Identidade. Os participantes são alunos com a faixa etária de 11 a 15 anos de idade, que foram selecionados pelas gestoras das 15 escolas municipais escolhidas no segundo segmento do ensino fundamental. O treinamento de liderança do Mastermind Team auxilia adolescentes a ter seus objetivos esclarecidos, praticando os pequenos esforços necessários para o êxito e tornando-os triunfadores desde cedo. Segundo a coordenadora dos anos finais, Cristina Moraes, essa parceria foi firmada para oferecer benefícios presentes e futuros aos alunos selecionados da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo. O curso acontece todos os sábados, com duração até fevereiro de 2023. E, além da gratuidade, os participantes também ganharam uma mochila com apostilas que contemplam manual e conteúdos para serem usados durante as aulas. No final, os alunos também vão receber um certificado internacional. Com a chegada do Natal Imperial, o centro de Petrópolis, aos poucos, está sendo tomado por luzes, cores, enfeites e decorações natalinas em geral. E o evento, que será realizado entre os dias 30 de novembro e 8 de janeiro, vai contar com mais de 160 atrativos.
As noites de Petrópolis vão ficar mais iluminadas. Luzes e cores começam a enfeitar o centro da cidade para um dos principais eventos do ano, o Natal Imperial, que em 2022 vai acontecer durante os dias 30 de novembro e 8 de janeiro. É sempre bom, um evento que todo petropolitano espera, é interessante, a cidade fica mais bonita. E sim, esse ano eu gostaria de visitar sim. O Palácio de Cristal? Palácio de Cristal, acho que fica bem bonito. A Rua 16 de Março também fica linda, enfeitada. Pretendo. A cidade de Petrópolis está linda, maravilhosa, o investimento todo feito na parte do comércio, nos pontos turísticos, está tudo muito bom, estão todos de parabéns. Vim e pretendo voltar todas as vezes que eu puder. Durante os 40 dias de evento vão ser mais de 160 atrações pela cidade, com apresentações de musicais e também culturais, além dos jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, que vão ser transmitidos na Praça da Liberdade a partir de dezembro. No Palácio de Cristal será montado a Casa do Papai Noel e no Instituto Municipal de Cultura Raul de Leone vão ser realizadas aulas de ginástica. Outros pontos, como a Praça da Liberdade, também vai receber atrativos, incluindo a abertura oficial do evento. Na Rua 16 de Março, o tradicional show de luzes também vai acontecer nesta edição. A gente sempre anda um pouquinho mais, né? Não tem jeito. A esposa sempre compra uma coisinha a mais nesses momentos, né? É legal, né? Nós somos divididos. Eu gosto mais da praça, minha esposa já gosta mais da 16 de março. Tem que ir um pouquinho nos dois, então, para compensar. Pois é, aí vem cedo um pouquinho, vai lá um pouquinho. No próximo domingo, dia 27, acontecerá mais uma edição do Domingo de Lazer na Via Expressa, em frente à FAP em Nova Friburgo. O evento gratuito terá diversas atividades recreativas e acontecerá das 9 horas da manhã à 1 da tarde. O tempo instável deve voltar nesta quinta-feira a diferentes cidades e se estender pelos próximos dias. É o que diz a previsão do tempo. Olha só. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou qual será a previsão do tempo para esta quinta-feira. Nova Friburgo amanhece com o céu nublado e há possibilidade de chuva moderada forte para todo o dia. O município registrará ainda declínio na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, a quinta-feira será de sol entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a previsão é de chuva moderada forte e há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Paraíba do Sul amanhece com céu nublado e chuva moderada a forte, que deve se estender até o período da noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de céu com muitas nuvens pela manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Três Rios, a quinta-feira também será de chuva moderada a forte, com trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Apesar da previsão de tempo instável, os ventos nesses municípios serão fracos. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.